Muito bem, vamos falar um pouquinho aqui de Cristo no Crisol, que é o título, né? Existe um verso principal, nós vamos mencionar ele daqui a pouco, mas sempre que a gente estuda esse assunto, pastor Walter Araújo, a questão do sofrimento, a gente fala, mas como é que surgiram pecado e sofrimento, né? E, tá bom, nós temos algumas respostas, talvez o ser humano abusou da liberdade, pastor? O que foi que aconteceu, hein? Na realidade, pastor Jonathan, nós temos esta situação muito interessante no tocante à razão do sofrer, não é? Porque no fundo, as pessoas às vezes indagam, poxa, se existe Deus, por que existe sofrimento? Se Ele é tão bom assim, por que sofrer? Mas foi justamente esta questão, esta palavra, liberdade. Deus respeita a nossa liberdade. E Ele então deu esta oportunidade ao ser humano de escolher, ao fazer a sua vontade, estar livre do sofrimento. E se não o fizesse, Ele também já tinha a solução para isto. Então, necessariamente, o sofrer, ele não vem de Deus. E Ele respeita a nossa escolha. E por isso, ao escolher mal o ser humano, dando a entrada do pecado na nossa existência, infelizmente o pecado traz o sofrimento. E, de fato, a liberdade mal usada trouxe isso que temos hoje, o sofrimento, com todas as suas consequências. Inclusive eu fico pensando, eu tenho 2 filhos, não sei se vocês têm filhos, você tem, que eu já vi. Sim. Hoje por aí, né? Exato, tem um casal também. Tem um casal também. E quando a gente tem filhos, a gente tem que saber que estamos expondo essas crianças, vão sofrer, porque esse mundo é um mundo de sofrimento, né? Podem escolher coisas erradas, porque eles são livres, né? Vai chegar um momento que o passarinho voa, né? Vai embora, sai do ninho, né? E Deus sabia disso, mas Ele mesmo assim correu risco, como nós corremos riscos ao termos os nossos filhos. Agora, uma coisa interessante é que o motivo, por exemplo, de ter ocorrido o pecado e tudo mais, Deus já tinha preparado uma maneira de libertar o homem desse sofrimento, né, pastor João Batista? Perfeitamente. E esse foi Cristo. Sim. Nasceu em Roma, ali junto com Júlio César, berço de ouro, foi assim, pastor? Porque era na Parece época que dele, esse é né? o desejo de todos nós, né? Nascemos em um berço que chamaríamos de berço de ouro. Não foi o caso de Jesus. Ele, se nós formos estudar, como temos estudado durante todo esse tempo, Jesus, ele já foi perseguido antes de nascer. Não é? Antes de nascer, porque vieram os comentários a respeito da sua mãe, e finalmente, Exatamente. Quando nasceu, já houve essa perseguição. Logicamente que o inimigo, usando justamente pessoas para persegui-lo, a fim de que o plano da salvação não viesse se concretizar. Mas eu gosto muito daquela passagem de São João 16:33, que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, a despeito de não ter nascido em um berço de ouro, como nós estávamos aqui falando, ser um local, no mínimo, mais do que discriminado, porque nasceu entre os animais, né? Não havia lugar para ele nascer, né? Nem mesmo uma casa. Ainda assim, ele venceu. E aí eu fico imaginando que é difícil achar uma pessoa que nasceu em uma estribaria, talvez até exista, mas olha, eu não sei não, né? Porque Que é uma grande discriminação já. É uma grande discriminação, não tem... E um detalhe, ele depois foi morar numa cidade que ninguém gostava, viu, pastor Walter? De fato, vamos também chamar a atenção de que Jesus, ele cresceu em meio a um ambiente hostil, não é? Nazaré era considerada ali uma cidade que tinha pessoas ímpias, uma aldeia a 140 quilômetros ao norte de Jerusalém, um local, então, onde Jesus, como foi destacado pelo pastor João, nasceu em meio à pobreza e agora esse ambiente desfavorável de uma aldeia discriminada e, enfim, todo um ambiente que, de repente, nós podemos considerar extremamente desfavorável, não é? E que, por isso, então, nós poderíamos até justificar ele não ter tanta disposição de encarar o sofrimento como ele teve.
E mesmo assim nós podemos notar que Jesus, como foi destacado, ele venceu, apesar de tantos itens, não é? E geralmente no sofrimento a gente costuma elencar, quanta coisa errada, será que eu vou dar certo mesmo com uma lista dessas? Mas certamente Jesus venceu e aquele que crê em seu nome também vencerá. Sabe quando falo Nazaré? Eu me lembro que em 92 eu fui fazer um documentário justamente lá em Israel. E fomos gravar em Nazaré. E quando chegamos para gravar dentro ali de um local onde possivelmente teria sido a estrebaria de José, vamos pedir a autorização ao responsável. E ele não queria deixar de jeito nenhum, sabe? E no fim não tinha acordo. E ele chegou e falou assim, olha, não enche a minha paciência. Com essas palavras em espanhol, assim, um espanhol meio espanholguês, né? Não enche minha paciência. A gente desistiu de gravar. E aí eu falei, poxa, mas como é que esse sujeito não deixa a gente gravar aqui? E eu lembro que o pastor Hélio Carnassal estava comigo e falou assim, mas nem Jesus foi bem tratado em Nazaré, você esperava ser bem tratado. Mas depois de outras vezes, eu percebi que outras pessoas gravaram. Quem sabe eu não soube tratar muito bem, eu sei lá, não falei direito o que devia falar. Mas Jesus realmente, ele foi maltratado na cidade, ele foi menosprezado. E a gente percebe, inclusive, que Natanael fez uma pergunta assim, quando alguém disse que Jesus vinha de lá, mas... tem alguma coisa boa lá, né? Não é assim, pastor? Perfeitamente. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é? Eu gosto daquele pensamento de C.S. Lewis que diz que quem não tem nada e tem Deus, tem tudo. E quem não tem tudo, mas tem Deus, aliás, quem não tem nada e tem Deus, tem tudo. E quem tem tudo e não tem Deus, não tem nada. Não tem nada. A despeito de Jesus ser o rei do universo, ele tinha Deus. A despeito dele ter nascido naquela estrebaria, ele era o maior. Ele era o maior. E é até hoje, pela sua graça. Mesmo as pessoas contemporâneas a ele, achavam que generalizaram. Não poderia vir nada bom lá daquela cidade de Nazaré. Isso é querer nivelar todas as pessoas, né? É como chegar e dizer assim, na Baixada Fluminense só violência. Ninguém presta. Ninguém presta. E não é assim. Exatamente. Interessante, se me permitem, pastores, até o detalhe histórico de Nazaré, não é? Flávio Joséfo, ele teve o cuidado de fazer aí uma lista de 200 aldeias da região da Galileia e não incluiu Nazaré, não é? Então, de fato, nós podemos perceber aí o preconceito. Não é? Então Jesus nasceu em meio ao preconceito, à pobreza, à ignorância, e podemos até lembrar o fato da ameaça de morte através do decreto de Herodes, ou seja, muito sofrimento para um bebê recém-nascido e que indefeso, né, que poderia até prejudicá-lo no seu desenvolvimento, ter assim um ambiente tão desfavorável, não é? E eu fico pensando, porque Jesus, pastor João Batista, ele começou agora a curar, entendeu? Começou a fazer coisas boas. Era de se esperar que a igreja tivesse lotada, né? Porque existem igrejas aí que fazem milagres e lotam, viu? Com certeza. Tem setores, inclusive, que deixam até ali muletas, etc. E a pessoa se lota, vamos em busca. Mas Jesus, ele fazia milagre, e diz aqui que os líderes ainda falavam para ele que ele tinha um demônio no corpo. É, verdade. A despeito dos milagres que Jesus fazia, eles ainda assim achavam que ele fazia esses milagres por um demônio chamado Beelzebub, que é o maioral dos demônios, né? O que isso não deixa de ser uma outra maneira de discriminação e também uma atribuição a uma coisa santa, não saber diferenciar entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, não é? Porque as pessoas eram curadas, as pessoas eram abençoadas, as pessoas não eram discriminadas. Mas parece que faz parte da natureza humana retribuir o bem com o mal. Paulo, escrevendo a Timóteo, no segundo Timóteo capítulo 3, ele fala muito claramente que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. E fala sobre a ingratidão, homens profanos, ingratos, não é? E é o que a gente vê aqui, justamente se cumprindo nos dias de Jesus. Agora, também na própria terra dele, pastor Walter, parece que tentaram assassiná-lo. Interessante, pastores, de que João capítulo 1, verso 11, não é? Veio para aqueles que eram seus e os seus não o receberam. Então, isso dói, porque nós estamos falando das pessoas que
poderíamos considerar até pela questão geográfica do nascimento, pessoas íntimas, próximas, não? E você então sofrer a ameaça de morte, de apedrejamento, de ser ferido por pessoas que você consideraria que elas deveriam estar mais próximas de você. Então, essa dor da rejeição, somente quem passa por ela é que pode dimensioná-la, não é? Então, aqueles que estão nos vendo agora, que passam por isso, a questão do menosprezo, da rejeição, podem ter uma ideia do que Jesus sofreu, especialmente quando esta rejeição vem daqueles que são consanguíneos seus conterrâneos, sua própria família, não é? Então, nesse contexto, certamente, os ensinos de Jesus, todos os seus atos de bondade, o seu desprendimento, estavam surtindo efeitos que não se esperavam nesse contexto, não é? Como você colocou, deveria ter ali uma igreja cheia e toda aquela aldeia, todo um povo ali seguindo a Jesus, mas os efeitos acabaram contrários e, às vezes, algumas pessoas, eu já tive uma oportunidade triste de ouvir isso. Ah, pastor, eu cansei de ser bom. Cansei de ser bom. A gente faz as coisas boas, procura fazer as coisas boas e dá tudo errado. Sou mal interpretado e tudo, então eu cansei de ser bom. E de fato, nós temos que entender que o sofrimento não deveria nos fazer cansar. O Papa Pio XII afirmava isso, né? Eu tenho medo do cansaço dos bons. Agora, a gente percebe, inclusive, que, felizmente, Jesus não cansou de ser bom, né? Ele foi bom a vida toda. E existe hoje ali em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, uma igrejinha chamada Dominus Flevit. Essa igrejinha tem assim no seu altar o desenho de uma galinha, assim abraçando os pintainhos, e dizem que essa igreja foi construída justamente no lugar onde Jesus olhou por Jerusalém e chorou, né? E o que ele falou ali, pastor? Então, antes de tentar responder essa pergunta, né, Sim. que ele falou que Jerusalém, tantas vezes ele tentou protegê-la, me preocupa um pouco a questão do fato histórico que nós estamos estudando aqui. Sim. E o fato contemporâneo, nosso, que, de alguma maneira, a despeito de conhecermos todas essas lições de Jesus e dizermos que somos cristãos, parece que em algum momento nós também discriminamos as pessoas. E eu vejo nisso um problema muito sério. Isso é um perigo grande, né? Nós estamos aqui em São Paulo, por exemplo. Logo chega alguém que vem do norte, é discriminado. Logo chega um boliviano aqui, você já olha assim. Então, por que nós fazemos isso? Mesmo entre irmãos da igreja, Sim. O que é um perigo muito grande. E Jesus chegou a esse ponto tentando, né, salvar Jerusalém como todo mundo, como diz São João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também foi rejeitado. E Jesus disse, olha, tantas vezes eu quis te proteger como uma galinha protege os seus filhotes, mas você me rejeitou, não é? Você me rejeitou. Então, realmente, a gente percebe, desde o começo desse trimestre, e especialmente nessa última lição, a gente percebe esse problema de preconceito, não é? A rejeição. Agora, no dia 30 de abril, último já, isso foi aí no começo, o pastor Bulhão escreveu na sua meditação sobre confiança em Deus. Ele diz ali que a natureza humana parece que ela é sempre inimiga de Deus, ela sempre quer se distanciar de Deus. Ela sempre acha um motivo para se distanciar de Deus. Então essas pessoas já estavam, de alguma maneira, contaminadas por esse vírus de rejeição que o pecado disseminou na humanidade. Então parece que nós nos deleitamos em nos separarmos de Deus. Então separar-se do Filho dele, separar-se das boas lições, parece que aquilo que é errado fazer é que é legal para a natureza humana. E o povo de Jerusalém, eles não deixaram de serem iguais, porque é muito bom, como frisei, nós vimos a história, mas nós aplicamos também para os nossos dias de hoje. E como é que eu ajo hoje com Jesus? Não tenho eu rejeitado a Ele do mesmo jeito que eles rejeitaram no passado? Será que você não tem rejeitado a Jesus em algum momento também na sua vida? E o senhor estava falando isso, estava pensando em um livro que eu li, chamado O Milionário da Caverna, que é um livro da Casa Publicadora Brasileira. Conta a história de um hippie, filho de um dono de uma companhia de aviação, era rico. A sua mãe era artista da Broadway. E ele, hippie, acabou se metendo numa caverna na Califórnia e foi viver lá.
sozinho. E ali ele achou uma Bíblia dentro da caverna e começou a ler essa Bíblia. E em determinado momento ele decidiu vir a uma igreja adventista do sétimo dia. Porque ele descobriu na Bíblia que tinha um texto que falava sobre a guarda do sábado, e a única igreja que ele percebeu que guardava o sábado eram os adventistas. Ele queria saber por que eles guardavam o sábado. E ele foi para a igreja, mas como é que ele foi para a igreja? Roupa de hippie, né? Com um monte de colar no pescoço, aquele negócio, rabo de cavalo, assim, na cabeça e tal. E quando ele chegou, disse que o diácono falou para ele assim, seja bem-vindo. E no livro ele falou assim, minha mãe era artista, ele estava atuando. Ele deve ter olhado para mim e falou assim, o que esse hippie veio fazer aqui, né? Mas se você foi rejeitado alguma vez na sua vida, lembre-se, Jesus também foi. Ele conhece bem o que é rejeição, o que é menosprezo, o que é preconceito. E na verdade a gente tem que se apegar a ele, porque ele nunca rejeitou. Ele tocava no leproso, tocava no pobre, não tinha rejeição. Tocava os intocáveis. Exatamente. E, Jonathan, se posso Sim. colocar mais um pensamento? Isaías 53, capítulo 53, mostra muito bem aquilo que Jesus padeceu, né? Ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro levado a matadouro, ele também não abriu a sua boca, ele não revidou, não é? Então a gente percebe hoje, lendo o livro Desejado de Todas as Nações, os insultos que ele sofreu no seu julgamento, não é? As pessoas rejeitando a Jesus. Bom, talvez alguns precisam assim, de uma dose extra, né? O filme de Mel Gibson aí deixou o pessoal meio apavorado, mas que o negócio era violento mesmo, né? E note, Jonathan, como você havia perguntado, este lamento de Jesus sobre Jerusalém, pastor João Batista, é um lamento de querer fazer o bem e não poder fazê-lo, mas não por sua escolha, mas por escolha daquelas pessoas que seriam beneficiadas por este bem. Porque às vezes a gente pode pensar no sofrimento meramente como consequência de atitudes erradas que fazemos, mas no caso de Jesus, não. Esse sofrimento não veio de alguém que errou, mas de alguém que queria o bem e não poderia fazê-lo por escolha das pessoas que seriam beneficiadas. Então, que dor, não? A dor de querer salvar e não poder. E ainda hoje é assim, né, pastor? Lamentavelmente. Sem dúvida. Ainda hoje infelizmente. É assim. E chega ao ponto dele, no finalzinho do seu ministério, ali no Getsemane, ele pedir, se possível, não morrer pelo homem, né, pastor? Passa de mim este cálice, não? E interessante porque isso nos mostra também a natureza da agonia de Jesus, né? Mateus 26, 38, o sofrimento da morte por todos os seres humanos. Esse sofrer, a minha alma está abatida, triste até a morte. Porque às vezes você que está nos acompanhando pode também estar sentindo, será que eu peco pelo fato de sentir tristeza no sofrimento? Não é? Quando Jesus, então, nessa sua tristeza pela dor do sofrer, ele sentiu esta agonia tão forte. Então, na realidade, o pecado não está em sentir a dor do sofrimento. E quando Jesus teve essa dor, como você bem colocou, esta dor ela é gerada justamente por esta rejeição, que aqueles que ele se dispôs a salvar, ele agora sentiu todo o peso do pecado do mundo. Acaba sendo uma dor menor do que a dor física. Não é? Sim. Porque a dor física, você toma um analgésico, dependendo da enfermidade, você cura. Verdade. Mas a dor da rejeição, a dor do desprezo, é muito dolorosa. Não tem comprimido que Não cura, tem, né? não E tem. note não tem. que cientificamente é provado a questão até do suar sangue por esta agonia física extrema e de não ter o apoio daqueles que ele julgava os seus íntimos, não é? Que estavam ali dormindo quando ele pediu, por favor, vigiem comigo, orem comigo. Então, de fato, o sofrimento de Jesus, ele é incomparável. Agora, o que a gente fica consternado quando o Espírito de Deus fala a nós, Jonathan, é de que tudo isso foi por mim, que sou um pecador, por você que é um pecador, não é? Foi por nós. Tudo isso não teria acontecido se nós não existíssemos, né? E, consequentemente, porque o pecado entrou no mundo e trouxe consigo toda essa dor. Exatamente. E eu fico pensando que o meu filho, quando era pequeno, nós deixávamos numa espécie de uma creche, assim, era uma escolinha,
O diretor era muito amigo, as pessoas que trabalhavam lá eram muito amigas, conhecíamos já de muito tempo, tínhamos plena confiança em deixar ali o meu filho, mas quando eu ia levá-lo, porque minha esposa ia para o trabalho e eu também iria trabalhar, e eu era o responsável para deixá-lo lá, e ele olhava para mim, estendia a mão e falava, papai, eu não quero ficar. E aquilo era uma dor no coração, a dor da separação, né? E será que não era isso que Jesus estava sentindo, o pecado separando ele do Pai? A Bíblia diz que o pecado, não é, nos separa de Deus. Não é? E Jesus sentiu justamente essa angústia, separando-se de Deus por causa do pecado, não é? Mesmo sabendo que ressuscitaria, mas passando por todo esse sofrimento. Porém, eu diria que o amor, a causa que ele veio defender, o amor ao ser humano superou tudo isto. Superou tudo isto. Porque ele se ofereceu voluntariamente, embora estivesse separando-se do Pai, embora separando-se da vida, separando-se dos amigos. Aliás, o problema da separação é um problema muito complicado, quando a gente se separa de alguém que ama, não é? Tem choro, tem lágrimas, tem a saudade, etc. E Jesus estava justamente nesse ponto, separando-se de Deus por amor à humanidade e sentindo nos seus ombros, não fisicamente, o peso do pecado que recairia sobre o mundo e as suas consequências, porque Romanos diz que o salário do pecado é a morte, né? Porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E notem, pastores, de que o mesmo livro citado, Desejado de Todas as Nações, diz que se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás e a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. Que coisa terrível. Isso ia implodir, né? Não tinha como, porque a vida vem de Deus e agora vem a crucifixão. Pastor Walter, a crucificação era o castigo mais terrível que existia na época, não era não? Podemos chamar, Jonathan, de horroroso. Né? Um método horroroso de você agora estar ali tirando a vida de alguém que, dentro do contexto ali, foi um criminoso, sim, alguém que verdadeiramente merecia aquele castigo. Não é? Se nós formos hoje contextualizar, inclusive nosso país tem muito hoje essa discussão, a questão de penas mais duras, exatamente, como a pena de morte, não é? Pessoas que estão sendo assassinadas brutalmente, friamente, no farol, ou quando vão fazer... Um próprio porteiro de um prédio foi acusado de um crime tão bárbaro. Então vem à mente de algumas pessoas esse desejo dessa justiça pela morte. E a morte na cruz era um método terrível de se eliminar estas pessoas. Mas vamos lembrar, quem é que está sendo discutido agora como sendo o alvo desta morte? Porque ele não merecia de forma nenhuma, né? Injustiça, né? Inclusive, eu lembrei aqui que no programa Evidências com o professor Rodrigo Silva, ele citou Cícero, que foi um jurista do Senado romano, viveu nos dias de Júlio César, e ele chamava a crucifixão de Summum Supplicium e Crudelissimum Supplicium. Traduzido seria assim, a mais extrema, mais cruel e angustiosa forma de punição. E isso foi infligido sobre o próprio Jesus Cristo, que não merecia isso de forma nenhuma, né, pastor João Batista? Mesmo porque ele foi julgado de uma forma arbitrária, sim, porque os acusadores, não é? No momento ele chegou e perguntou para aquela mulher adúltera, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Eu também não te acuso. Né? Mas ele depois foi vítima desse problema, de ser acusado injustamente. Exatamente, falsas testemunhas e tudo exatamente, mais. Como o pastor Walter bem mencionou, a forma muito cruel, não é, da pessoa ser morta, mas até que se fosse atribuído a alguma pessoa que tivesse feito alguma coisa de errado, mas ninguém encontrou nenhum pecado sobre ele. Sim. Não é? O que esse homem fez digno de morte? Perguntou Pilatos. Não fez nada. Mas é digno de morte porque ele diz que é Deus. Então, tá bom, então digno de morte. Mas que tipo de morte? Por que teria que ser a crucificação? E aí o bandido foi livre, né? O que merecia a morte foi livre, né? É verdade. Mas na verdade, Cristo morreu no lugar dele, mas morreu no meu lugar também. Morreu no lugar de você que está aí.
Agora, houve assim alguns eventos sobrenaturais também, que para as pessoas perceberem quem é ou o que é que eles estavam fazendo, né, pastor? De fato, nós podemos ver pela revelação da Bíblia de que alguns eventos começaram agora a mostrar que estava ali um justo sendo morto no lugar de pecadores, não é? Nós temos a Bíblia citando desde a hora sexta. Os estudiosos dizem, então, meio-dia, do meio-dia até a hora nona, 3 horas da tarde, houve, então, trevas, não é? Ali sobre a terra. Nós temos também um terremoto acontecendo, abrindo ali as sepulturas de alguns santos do Senhor, e especialmente um sinal que foi direto ali mostrar essa desaprovação de Deus para com o seu povo escolhido. A atitude do povo. A atitude, né? Quando o véu agora do santuário se rasga do alto a baixo. Então, um sinal de fato de que eles ali tiveram a oportunidade de comprovar: este é o Filho de Deus, né? Aquele que não deveria estar passando e que agora sobre ele pesa justamente os pecados, como bem colocou, não só os pecados daquelas pessoas, os nossos pecados. Walter, eu gostaria de mencionar, porque muitas pessoas nem abriram ainda os presentes de Natal, né? Hoje. É verdade. Talvez nem abriram os Verdade. presentes de Natal, estão passando aquele momento de euforia, muita comida, muita bebida, muitos presentes, e poucas pessoas se lembram do sofrimento de Cristo, né? Se lembram do nascimento, tudo foi glorioso, é glorioso, merece ser relembrado, mas poucos se lembram do seu sofrimento, da sua morte, não é? Por que ele veio aqui, né? Por que ele veio? No livro Desejado de Todas as Nações, quando a senhora White fala sobre a última ceia de Jesus, que diz que Judas, não é, porque teve todo esse contexto, quando Judas o entregou, saiu da mesa da ceia, ela diz assim: noite, ele entrou nas trevas da noite, e noite se faz para todo aquele que se ausenta de Jesus. Então, nesse momento de separação de Jesus, realmente houveram trevas sobre a humanidade naquela região, porque eles estavam justamente se separando daquele que é a luz. Eu sou a luz do mundo, disse ele, e desligaram a luz. Então, de alguma maneira, veio trevas mesmo sobre eles, não é? Naquele instante, e noite se faz e trevas se faz para todo aquele que se ausenta de Cristo, né? E eu acho impressionante que os líderes religiosos se perceberam, disfarçaram muito bem que aquele era o Messias realmente. Agora, um centurião romano, que era um pagão, vamos dizer assim, Sim. né? Ele olhou e falou: não, esse homem aí é diferente. Inclusive, ele falou isso em voz alta, porque ouviram e está registrado na Bíblia, né? Na verdade, esse homem era justo. Agora, estamos aqui com mais uns minutinhos só. Eu queria mencionar o seguinte, que os apóstolos, pastor João Batista, eles achavam um privilégio sofrer como Cristo sofreu, ou sofrer por Cristo. Nós temos a história aí de muitos deles, né, sofrendo, não é, por Cristo, mas vale mencionar que naquela hora crucial, eles também abandonaram Jesus, É verdade. não é? Porque eles não eram ainda convertidos, eles entendiam que Jesus haveria de estabelecer um reino terrestre. E ele disse: o meu reino não é deste mundo, não é? E a gente vê na história, tanto dos seus apóstolos como de outras pessoas, que o sofrer por Cristo é um privilégio. Não que sejamos, como chama a pessoa que gosta de sofrer? Masoquistas. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de queimar a mão, ninguém gosta de cortar o dedo, não é? Mas quando nós vemos algo além do que a imaginação lógica pode ver, então é um privilégio nós sofrermos, não é, por Cristo. E agora, o que eu acho interessante, Jonathan, é o seguinte: tanto em Isaías capítulo, eu citei 53, eu quero citar 43 agora. Isaías 43, quanto o caso lá de Daniel, de os seus amigos sofrerem naquele momento crucial, entrar na cova dos leões, entrar na fornalha. Isaías 43 diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Então, quer dizer, nós sofremos, mas nós sabemos do galardão que nós temos. E todos nós passamos por sofrimento. E o sofrimento, ele vem a todos. Infelizmente, a humanidade inteira sofre, a humanidade inteira geme, de uma forma ou de outra, seja por injustiças sociais, seja por enfermidades, seja de várias maneiras. Todos nós sofremos. Porém, sofrer por amor a Cristo, acho que é um privilégio.
Com certeza. Interessante que também, como foi citada uma palavra aqui na abertura do nosso programa, liberdade. Sim. Aqui, esse contexto nos ajuda a lembrar de outra palavra, que no momento do sofrimento, algumas pessoas podem dizê-la muitas vezes, injustiça. O meu sofrimento é uma injustiça, mas vamos lembrar que este mesmo Deus que nos concede a liberdade, Ele é justo, Ele é um Deus de justiça. E nada acontece na vida dos seus filhos sem que haja um objetivo. Então, esta certeza que você citou sobre os apóstolos, eu gostaria de destacar Filipenses 1, verso 29. Sim. Foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Então, na alegria, na tristeza, na dor e também no momento em que você está bem, louvado seja Deus, porque Ele nos dá liberdade e Ele é justo, mesmo quando sofremos. Pastor Walter, Sim. se possível, Malaquias capítulo 3, verso 18, diz assim, que é o último verso do capítulo 3, diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto. Ou seja, mesmo que nós soframos, no final nós vamos ver a diferença entre o justo e o injusto. Isso porque Jesus prometeu a vida eterna, né? Na verdade, quando a pessoa está morrendo nessa terra, ele sabe, e a esperança que ele tem de ressuscitar como Jesus ressuscitou.